Fala, jovens! Belezinha? Começando mais um vídeo sobre Excel aqui no canal. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu vou mostrar duas funções, a função C e a função Cs. Eu vou explicar como que funciona cada uma delas de um modo bem simples, beleza? Então, pega o seu café e vamos de vídeo. É o seguinte, eu vou começar com a função C. E qual que é a estrutura da função C? Bom, ela tem um teste lógico e em cima desse teste lógico retorna um valor se for verdadeiro ou retorna outro valor se for falso. Mas como assim? Suponhamos um jeito bem simples. Eu tenho uma maçã, certo? E essa maçã, eu vou fazer o teste lógico nela. Vou fazer o teste. Bom, se a maçã estiver boa, eu vou comer. Mas se não estiver boa, eu não vou comer, certo? Funciona assim. Eu tenho um produto na minha mão. Se a ação for verdadeira, vai gerar um resultado. Se for falso, vai gerar outro resultado. Eu vou mostrar melhor na prática. Bom, eu vou começar por aqui, certo? Usando a função C. E o que nós temos aqui? Eu fiz só a estrutura bem simples de uma tabela, certo? Eu coloquei o campo data, o campo categoria, o campo valor e o status. E aqui no status vai ser o seguinte, se eu preencher o campo data, quer dizer que eu paguei a minha despesa nessa data aqui. Agora, se eu só lançar a categoria e o valor e não lançar a data, quer dizer que eu não paguei essa conta ainda. Então ela vai se retornar como pendente para mim, beleza? Então vamos fazer o seguinte, que vai ser bem fácil. Se eu preencher a data, quer dizer que eu já paguei a conta. Se eu não preencher a data, quer dizer que eu não paguei a conta. Eu vou deixar preenchido para começar o campo data. Preenchi com uma data. A categoria, vamos supor, eu gastei no supermercado, certo? Fiz uma compra no supermercado no valor de R$100, certo? Então, aqui é que nós vamos entrar com a função C. Bom, então vamos começar aqui. Igual, vou chamar a função C e vou começar o teste lógico agora. Se o campo data, no caso a célula B9, se o campo data for igual a vazio, lembrando que aspas duplas sem nada dentro significa vazio, certo? Então, se a célula B9 data for igual a vazio, ponto e vírgula, se isso for verdadeiro, o que eu quero que retorne? Bom, vamos pensar, se ela está vazia, quer dizer que eu não paguei nenhuma conta, certo? Então, eu quero que retorne a mensagem pendente. Fecho aspas, ponto e vírgula. Mas se isso for falso, ou seja, se lá não estiver vazio, se estiver preenchido, então quer dizer que eu paguei a conta. Então, entre aspas, eu vou colocar que eu quero que retorne a mensagem pago. Feito isso, eu vou fechar o parênteses, porque eu abri um ali, certo? Depois do C, dou Enter e pronto. Me retornou como pago. Agora, se eu vier aqui no campo data e apagar a data, vai me retornar como pendente. Então, funciona mais ou menos assim a função C. Ela tem um teste lógico e te retorna o valor se for verdadeiro e um outro valor se for falso. Ele faz esse teste. Agora, eu vou mostrar um pouco da função Cs. A função Cs é semelhante a C, porém, a Cs ela faz mais de um teste lógico. Eu vou usar praticamente o mesmo exemplo aqui, certo? Só que tem um diferencial. Partindo do princípio lá do lançamento, certo? Só que agora eu vou ter o campo data de vencimento, data de pagamento, categoria, valor e o status. Lá no status eu só coloquei como pago e como pendente. Aqui eu vou colocar mais mensagens, certo? Como assim? Por exemplo, eu vou ter uma data de vencimento, certo? Vou colocar uma data aleatória aqui.
Vou colocar 25 do 3 de 2025, certo? Beleza, tá aqui. Agora é o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa. Se, por exemplo, o campo data de pagamento, se caso eu tiver pago essa conta antes do dia 25, eu quero que retorne a mensagem como pagamento adiantado. Se eu paguei no dia do vencimento, eu quero que retorne a mensagem, por exemplo, pago em dia. Se eu paguei depois da data, eu quero que retorne pagamento em atraso. Aliás, pago atrasado. E se não tiver nada escrito aqui, eu vou querer que retorne como pendente, beleza? Então vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu vou colocar o mesmo exemplo na categoria, só para preencher, supermercado, valor de R$100, certo? E é o seguinte, agora nós vamos começar com a nossa função C, certo? Então eu vou fazer bem devagar, porque tem bastante teste lógico aqui, certo? Vou entrar com a função C. Se a data de pagamento, no caso a célula H9, certo? Se a data de pagamento for igual a vazio, o que eu quero que me retorne? Como pendente, certo? Pendente. Beleza, feito. Ponto e vírgula. Agora, se a data de pagamento for menor que a data de vencimento, ou seja, se eu paguei dia 20, por exemplo, e a data de vencimento é dia 25, quer dizer que eu paguei antecipado, certo? Ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, então eu vou escrever que foi pago adiantado. Beleza? Ponto e vírgula. Beleza, já fizemos dois, o pendente e o pagamento adiantado. Agora, se a data de pagamento for igual à data de vencimento, se eu paguei no mesmo dia, o que eu vou querer que retorne aqui? Pago no dia. Por exemplo, né? É um exemplo. Ponto e vírgula. Agora vamos ter o quarto teste lógico. Se a data de pagamento for maior que a data de vencimento, ou seja, se eu paguei dia 27 do 3, quer dizer que eu, ponto e vírgula, que eu paguei em atraso, certo? Pago em atraso. Eu vou querer que me retorne essa mensagem. Feito isso, dá para fazer mais teste lógico. Nesse caso, eu só vou manter esses 4, né? Que já foi bastante, por sinal, né? Feito isso, é só fechar o parênteses. A hora que eu fechar o parênteses, como que eu não preenchi nada, vai ter que me retornar como pendente, certo? Dou Enter e retornou como pendente. Agora, se eu paguei, por exemplo, dia 20 de 3 de 2025, que é antes da data de vencimento, vai ter que me retornar pagamento adiantado. Pago adiantado, certo? Agora, se eu paguei no dia do vencimento, vai retornar a mensagem pago no dia, certo? Agora, se eu paguei depois do prazo de vencimento, pago em atraso. Então é assim que funciona a função CES. Ela tem mais de um teste lógico. Essa que é a diferença da C com a CES. A C você tem um teste lógico e a CES você tem mais de um teste lógico. Eu gosto muito de usar essas duas funções. Eu uso bastante nas minhas planilhas. Então eu acho bem interessante pegar essa função. E você pode usar no seu serviço em outras situações. Basta analisar certinho e ver onde que ela se encaixa melhor, certo? Eu vou mostrar mais um exemplo ainda com a função CES, que é a função que eu uso bastante. Vou pegar esse exemplo aqui, certo? Aqui é o seguinte, eu tenho duas situações. Eu tenho aqui o meu vendedor Marcos e eu vou dar uma comissão para ele, com apenas um detalhe. Eu vou dar uma comissão assim, se ele fizer uma venda acima de R$100, eu vou dar 5% de comissão para ele, certo? Agora, se ele vender mais de R$200,
na mesma venda, eu vou dar 8% de comissão. Agora, se ele vender menos que R$100, aí ele não vai ganhar comissão, beleza? Então vamos fazer o seguinte: eu vou começar supondo que ele vendeu R$90, certo? Deixa eu formatar aqui. Beleza. Então vamos começar com o nosso teste lógico, com a função CES. Beleza? Vamos para o primeiro teste lógico. Então é o seguinte: o teste lógico vai ser assim: se o Marcos, certo, vender menos que R$100, ou seja, eu vou selecionar ali, se o valor da venda, certo, C21, for menor que o B16, ponto e vírgula, o que eu vou querer que aconteça aqui? Ele não vai receber comissão, certo? Então a comissão dele vai ser 0, ponto e vírgula. Se o valor da venda do Marcos for maior ou igual a venda de R$100, o que eu quero que aconteça aqui? Ponto e vírgula. Eu vou dar uma comissão para ele, certo? Então, quanto que vai ser a comissão dele? Então, eu vou pegar o valor da venda e multiplicar pela porcentagem da comissão, que é 5%, certo? Ponto e vírgula. Agora, o teste lógico 3 vai ser o seguinte, vai ser a mesma coisa. Se o valor da venda do Márcio for maior ou igual, no caso, a R$200, o que eu vou querer que aconteça aqui? Eu vou pegar o valor da venda, multiplicar pela comissão de 8% ali, certo? E ele vai me voltar o valor da comissão do Marcos. Aqui, se ele vendeu menos que R$100, ele não vai ganhar comissão. Se ele vender igual ou acima de 100, ganha 5%. Se vender 200 ou acima de R$200, ele ganha 8% de comissão. Aqui eu vou saber quanto que eu vou pagar para ele de comissão pela venda. Feito isso, fecho o parênteses. No caso, como ele vendeu R$90, ele não vai ganhar nada de comissão. Se ele vender 100, ele vai ganhar R$5 de comissão, certo? Se ele vender 150, vai ganhar R$7,50. Se ele vender 200, R$10 e por assim vai. Então, eu mostrei um outro exemplo de como usar a função CES, certo? Baseado numa tabela de vendas. Mostrei também aqui numa planilha de despesas, certo? Para mudar o status. E mostrei como que funciona a função C também numa planilha de lançamentos, mas se você for ter apenas um teste lógico com 2 resultados, certo? Um se sim ou outro se falso. Beleza? Bom, eu tentei mostrar um passo a passo bem simples e bem tranquilo aqui de como que funciona. Caso tenha dúvida, é só voltar o vídeo e assistir novamente, fazendo o passo a passo, ou pode usar também os nossos comentários aqui embaixo para tirar suas dúvidas e dar alguma sugestão, beleza? Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, largar aquele joinha e espero vê-los vocês na próxima. Então, fui! Tchau!